No crepúsculo de sua existência, sentado em um quarto pouco iluminado, onde a luz do fim da tarde mal conseguia penetrar o assoalho, um ícone de Hollywood já em decadência finalmente parou de correr. Por mais de 4 décadas, ele havia mantido com sucesso a ilusão cinematográfica definitiva. Era o perfeito cavalheiro, o viúvo enlutado, o herói trágico de uma história de amor violentamente interrompida pelo implacável Oceano Pacífico. Mas, enquanto a câmera filmava em uma das últimas e raras sessões de filmagem de sua vida, Robert Wagner não parecia um herói. Suas mãos, marcadas pelas profundas e implacáveis cicatrizes da velhice, tremiam violentamente em seu colo. Ele encarou os próprios dedos por um tempo agonizantemente longo, preso em um silêncio tão sufocante que a equipe de filmagem mal ousava respirar. Quando finalmente abriu a boca, sua voz não passava de um sussurro rouco e oco, o som de um homem confessando seus pecados a uma sala vazia. Ele admitiu que sabia que o clima violento no litoral estava se tornando letal. Sabia que os alertas haviam sido emitidos, mas mesmo assim deu a ordem para zarpar. A tempestade que acabou engolindo sua esposa não foi um ato imprevisível da natureza. Foi uma manifestação física da tempestade psicológica absoluta que rugia dentro de seu próprio peito. Há casos policiais que são oficialmente encerrados porque a verdade absoluta foi descoberta, e há casos que são encerrados simplesmente porque as autoridades se recusam a investigar mais a fundo. Em 30 de novembro de 1981, o Departamento de Polícia de Los Angeles concluiu precipitadamente que o afogamento da lendária atriz Natalie Wood não passou de um trágico acidente no mar. A tinta secou. O arquivo foi arquivado com urgência. A máquina de Hollywood, uma indústria inteiramente dependente da preservação de suas estrelas mais lucrativas, continuou a operar normalmente como se a morte violenta de um ícone de 43 anos fosse apenas um conflito de agenda. Contudo, à medida que os anos se transformavam em décadas, a fortaleza impenetrável dessa narrativa oficial começou a ruir por dentro. Testemunhas que haviam sido intimidadas ao silêncio repentinamente começaram a alterar seus depoimentos. Detalhes forenses que haviam sido deliberadamente varridos para debaixo do tapete ressurgiram lentamente à luz do dia, e o marido, que havia sido universalmente canonizado como a vítima mais lamentável e de coração partido da narrativa, de repente se viu no centro de uma suspeita que sobreviveria à sua carreira. Por 40 anos o mundo se perguntou o que Robert Wagner estava escondendo. A realidade aterradora é que ele estava escondendo a si mesmo. Para compreender o peso catastrófico daquela noite gélida de novembro, é preciso primeiro despir-se da mitologia glamourosa do romance deles. Robert Wagner e Natalie Wood foram agressivamente promovidos como a realeza suprema do cinema americano. Casaram-se no esplendor de 1957, divorciaram-se na amarga realidade de 1962 e reuniram-se espetacularmente para um segundo casamento em 1972. A revista Vanity Fair chegou a apelidá-los de uma versão mais suave e palatável de Elizabeth Taylor e Richard Burton. Mas por trás dos sorrisos sincronizados no tapete vermelho e da extensa mansão em Beverly Hills, o relacionamento deles estava profundamente abalado pela mecânica tóxica e sufocante do ego hollywoodiano. No início da década de 1980, a dinâmica de poder em seu casamento havia mudado drasticamente. A carreira de Wagner como galã de cinema estagnou, forçando-o a migrar para o confortável, porém menos prestigioso mundo da televisão com a série Heart to Heart. Enquanto isso, Natalie Wood, que havia se afastado das telas por um longo período para criar os filhos, estava prestes a fazer um retorno triunfal e muito aguardado aos cinemas. Ela havia torné, aceitado com
papel principal no filme de ficção científica Brainstorm, dirigido por Douglas Trumbull. O projeto a encheu de uma adrenalina criativa inegável e eletrizante, mas o verdadeiro catalisador da tragédia iminente não foi o roteiro, foi seu colega de elenco. Christopher Walken acabara de ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação marcante em O Franco Atirador. Ele possuía um carisma selvagem, imprevisível e magnético. Era um artista intenso que operava em uma frequência psicológica completamente diferente da imagem polida e segura de Robert Wagner, típica da televisão aberta. Durante a exaustiva agenda de filmagens na Carolina do Norte, Wood e Walken tornaram-se inseparáveis. Passavam os intervalos de almoço imersos em conversas profundas e intensas sobre a filosofia da arte, o fardo sufocante da fama e o alto preço emocional da celebridade. Para uma mulher que trabalhava como atriz desde criança, Walken oferecia uma validação intelectual profunda, algo que ela ansiava desesperadamente. Um membro da equipe que trabalhava no set observou mais tarde, sem rodeios, a dinâmica entre eles. Notando que o jeito específico como Walken olhava para Natalie poderia facilmente deixar qualquer marido do mundo extremamente desconfortável. A tensão latente e não verbalizada finalmente explodiu quando David Wallace, repórter do Hollywood Reporter, flagrou Wood e Walken jantando juntos em um restaurante em Wilmington, em um ambiente incrivelmente íntimo e privado. A publicação então publicou um artigo bastante sugestivo questionando quando a amizade profissional ultrapassa os limites. Robert Wagner leu esse mesmo artigo enquanto estava sozinho em seu escritório particular em Beverly Hills. A reação não foi de tranquila preocupação conjugal, mas sim uma erupção de puro narcisismo hollywoodiano ferido. Ele jogou o jornal violentamente no chão, serviu-se de um copo cheio de bebida forte e resmungou com raiva venenosa, questionando se ela ainda era sua esposa. Wagner imediatamente impôs uma regra draconiana em sua própria casa. O nome Christopher Walken estava estritamente proibido de ser pronunciado em voz alta. Natalie, exausta pela constante vigilância emocional, não reagiu. Em um diário pessoal descoberto décadas depois, ela escreveu uma breve e comovente avaliação de seu casamento. Ela observou que Bob estava consumido pelo ciúme, que ela estava profundamente cansada, mas racionalizou que ele simplesmente tinha pavor de perdê-la. O amor não sobrevive à base de paranoia. Uma semana depois, num gesto que disfarçava uma interrogação calculada como uma demonstração de romantismo, Wagner sugeriu subitamente que a família fizesse uma viagem de ação de graças para escapar da pressão sufocante de Los Angeles. No entanto, em vez de reservar uma propriedade isolada em terra firme, ele insistiu em levar o iate de 18 metros, o Splendor, para o mar aberto. Essa foi uma escolha extremamente específica e profundamente manipuladora. Desde criança, Natalie Wood sofria de uma fobia debilitante e documentada de águas escuras e abertas decorrente de uma profecia aterradora feita por uma vidente à sua mãe. Mas a decisão que paralisou completamente a tripulação foi a insistência de Wagner em convidar formalmente Christopher Walken para se juntar a eles na embarcação isolada. Quando Dennis Davern, o experiente capitão do Splendor, expressou sua evidente confusão sobre a lista de convidados, Wagner o interrompeu com uma voz totalmente desprovida de cordialidade, afirmando simplesmente que queria que tudo ficasse absolutamente claro. Ele não estava organizando férias. Estava orquestrando um tribunal psicológico. Na tarde de 27 de novembro de 1981, o céu sobre Los Angeles estava sufocado por nuvens cinzentas pesadas e opressivas. Uma garoa gélida e implacável começou a cair enquanto o trio embarcava no iate. Natalie chegou primeiro, envolta em um casaco cor creme, escondendo os olhos atrás de óculos escuros, movendo-se com uma hesitação silenciosa e reservada.
Walken chegou logo depois carregando uma pequena mala de couro, cumprimentando a tripulação com cortesia e cautela. Wagner foi o último a pisar no convés. Ele não olhou para a esposa nem para a convidada. Carregava uma garrafa pesada de bebida na mão e encarava fixamente o horizonte turbulento e escurecido. Quando Davern abordou Wagner com um aviso meteorológico direto e urgente, afirmando explicitamente que uma tempestade severa se aproximava e que a embarcação não deveria deixar a segurança de Marina del Rey Wagner, ignorou o conselho profissional sem desviar o olhar da água. Ordenou ao capitão que içasse as velas, alegando que precisava do isolamento. Décadas depois, olhando para a lente de uma câmera, Wagner finalmente admitiria a verdade angustiante sobre aquele exato momento. Confessou que não sabia quando o vento realmente começou a aumentar, mas desde o segundo exato em que o iate se separou do cais de concreto, uma tempestade violenta e incontrolável já destruía o interior de sua mente. Na noite de 28 de novembro, o Esplendor estava ancorado na costa da ilha de Catalina. A área do porto de Avalon cintilava com as luzes de Natal e os sons suaves e rítmicos de um jazz lento chegavam até nós vindos dos bares do continente sobre as águas geladas. Mas dentro da claustrofóbica cabine de jantar do iate, a atmosfera era uma bomba relógio. Wagner já havia consumido quase metade de uma garrafa de uísque Glenfiddich de 18 anos. Permanecia completamente imóvel, com os olhos fixos num olhar morto e inexpressivo. Natalie tentava manter uma fachada de normalidade vestindo um suéter branco de tricô e folheando discretamente a edição de dezembro da Harper's Bazaar. Walken permanecia no convés, encostado pesadamente no corrimão de metal gelado, fumando um cigarro na névoa salgada. Buscando um breve alívio da tensão sufocante, o grupo pegou o pequeno bote motorizado Valiant e foi até a costa para jantar no Doug's Harbor Reef, um popular restaurante de frutos do mar frequentado principalmente pela elite de Hollywood. A garçonete Mary Ellen Whittaker relatou mais tarde que o jantar começou com uma leveza enganosa. Eles pediram lagosta grelhada, tigelas generosas de sopa de mariscos e consumiram 2 garrafas inteiras de vinho branco. Natalie ria livremente, sua guarda temporariamente baixa. Walken falava com paixão sobre os árduos trabalhos de seus próximos projetos cinematográficos. Wagner, no entanto, permanecia um epicentro sombrio e taciturno de silêncio, oferecendo apenas sorrisos tensos e forçados. Conforme o álcool continuava a fluir, as fronteiras invisíveis começaram a se dissolver. Paul Anderson, o caixa do restaurante, contou mais tarde aos investigadores da polícia que os olhos de Wagner nunca se desviaram de Walken. O olhar era implacável, predatório e totalmente desprovido de qualquer polidez hollywoodiana. O ponto de ruptura ocorreu quando Walken casualmente ofereceu uma perspectiva filosófica sobre a atuação, afirmando que um verdadeiro artista deve viver inteiramente para seus ideais criativos em vez de perseguir constantemente os holofotes fugazes e vazios da fama. Natalie imediatamente concordou com a cabeça. Para Wagner, um homem cuja identidade inteira estava atrelada ao sucesso comercial e glamouroso de um programa de televisão, aquele comentário não era uma observação artística. Era um assassinato premeditado e humilhante de sua carreira. Wagner inclinou-se para a frente, sua voz baixando uma oitava para um rosnado baixo e ameaçador. Ele encarou diretamente a vencedora do Oscar e afirmou que nem todos têm o luxo de viver de acordo com ideais tão elevados. O ar sumiu instantaneamente da mesa. Natalie estendeu a mão delicadamente, colocando-a no ombro rígido do marido em uma tentativa desesperada de apaziguar a crescente hostilidade. O toque físico apenas intensificou sua fúria. Wagner pegou agressivamente sua taça de vinho, virou o resto do álcool em um único gole violento e atirou o guardanapo de pano sobre a mesa.
Elaine Rogers, uma turista sentada na mesa ao lado, contou ao Daily Mail que ouviu claramente Wagner anunciar em voz alta e irritada para todo o restaurante que algumas pessoas precisavam se lembrar de que ele ainda era seu marido. O ruído ambiente dos outros clientes cessou abruptamente, quando Wagner pagou agressivamente a conta exorbitante às 21h30, gritou com a caixa que ele cobriria os custos e proibiu que qualquer outra pessoa interferisse. Natalie permaneceu em completo silêncio com os olhos vermelhos, exausta pela humilhação pública. Walken pegou seu casaco pesado e saiu pela porta primeiro, evitando deliberadamente o olhar de Wagner. A viagem de volta ao esplendor no bote motorizado foi uma jornada de silêncio absoluto e aterrador. O capitão Davern navegava pelas águas geladas e agitadas, enquanto os 3 titãs de Hollywood permaneciam imóveis como estátuas de pedra. Os únicos sons eram o violento estrondo das ondas do Pacífico contra o casco de fibra de vidro e a respiração pesada e embriagada de Wagner. Natalie se encolheu na proa, enrolando um grosso cachecol firmemente em volta do pescoço para se proteger da água gelada do mar. Walken sentou-se na popa fumando um cigarro atrás do outro na escuridão. Assim que suas botas tocaram o convés de teca do iate, Wagner assumiu o controle absoluto do ambiente. Ele ordenou ao capitão que apagasse todas as luzes da cabine principal, deixando o interior iluminado apenas por um brilho amarelo fraco e doentio. Serviu agressivamente 3 copos enormes de bebida forte, mas era o único ser humano na sala que ainda bebia. Mais tarde, Davern testemunhou que a pressão psicológica dentro da cabine era fisicamente insuportável. Natalie implorou repetidamente e desesperadamente ao marido que parasse de beber. Wagner ignorou completamente a esposa. Ele fixou o olhar em Walken, encurtou a distância física entre eles e lançou seu ataque final. Sua voz começou como um sibilo baixo antes de se transformar em um rugido brutal e descontrolado. Ele acusou Walken de pensar que a entendia, gritando que ele estava interferindo deliberadamente na vida de um homem casado. Walken, tentando manter um mínimo de dignidade e evitar uma briga física em um barco no meio do oceano, levantou-se e tentou se afastar. Mas Wagner não era mais um ator civilizado. Ele era um animal encurralado e ferido. Em um acesso de fúria cegante, Wagner agarrou a pesada garrafa de vidro da bebida e a quebrou violentamente contra a mesa de madeira. O som explosivo do vidro estilhaçando ecoou pela cabine, lançando fragmentos pontiagudos e letais pelo chão. Natalie gritou em pânico absoluto e descontrolado, implorando para que ele parasse. Walken imediatamente virou as costas, saiu da cabine principal e trancou-se em sua cabine privativa. Natalie, aterrorizada com o homem com quem se casara 2 vezes, afastou-se dos cacos de vidro e dirigiu-se rapidamente para o convés externo gelado. Reconhecendo o grave perigo de uma mulher altamente embriagada e aterrorizada caminhando em um convés molhado na escuridão total, o capitão Davern imediatamente tentou segui-la, mas Wagner estendeu o braço, bloqueando fisicamente o caminho do capitão. Com a voz desprovida de qualquer emoção, Wagner proferiu uma ordem que assombraria o navio para sempre. Ele disse ao capitão para deixá-la ir, alegando que ela precisava ficar sozinha. No relatório oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles, Davern afirmou que foi forçado a ficar parado na cabine escura, encarando um vidro estilhaçado que ostentava a distinta mancha carmesim do batom característico de Natalie Wood. Décadas depois, Wagner abaixaria a cabeça e admitiria a verdade mais devastadora daquela noite. Ele confessou que disse a si mesmo que ela precisava se acalmar, mas a realidade era que ele era o monstro que precisava ser contido. Ele não apenas impediu um capitão de fazer seu trabalho, ele interceptou ativamente a única chance de sobrevivência de sua esposa. Às 8h15 da manhã congelante de 29 de novembro de 1981, o policial Roger Smith, do Departamento de Polícia de Los Angeles,
comunicou à central uma informação que mudaria para sempre a história de Hollywood. A aproximadamente 2,5 km do Splendor, flutuando de bruços nas águas geladas e turbulentas, encontraram o corpo de uma lenda do cinema de 43 anos. Os cabelos escuros de Natalie Wood se espalhavam pela superfície do Pacífico. Ela vestia um pesado casaco vermelho de plumas sobre uma camisola de flanela e grossas meias de lã, um traje completamente inadequado para navegar no convés escorregadio de um iate em meio a uma tempestade de inverno. A poucos metros de distância flutuava o bote Valiant. O motor estava completamente desligado, a chave de ignição ainda estava na ignição e os pesados remos de madeira estavam amarrados com cuidado e segurança às laterais. Nunca havia sido usado. Um jovem policial que atendeu à ocorrência observou oficialmente em seu relatório preliminar que a cena não parecia um acidente frenético e desesperado, parecia uma encenação meticulosamente planejada. Quando os detetives da divisão de homicídios embarcaram no Splendor, Robert Wagner os aguardava na cabine principal. Apesar dos olhos vermelhos, ele exibia uma calma assustadoramente calculada, quase robótica. De acordo com as transcrições originais do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, Wagner contou aos detetives uma narrativa impecável e ensaiada. Ele alegou que por volta da meia-noite ouviu o bote batendo repetidamente contra o casco de fibra de vidro do iate. Declarou que Natalie, incomodada com seu barulho, saiu voluntariamente para a tempestade congelante usando apenas meias para amarrar novamente as amarras. Ele afirmou que simplesmente presumiu que ela havia retornado silenciosamente à sua cabine para dormir e só percebeu sua ausência quando o sol nasceu. Os jovens policiais, deslumbrados e intimidados pela imensa riqueza e influência do homem sentado à sua frente, acreditaram em tudo o que ouviram. Em 30 de novembro, o chefe de polícia Ronald Brown assinou a conclusão da investigação acelerada. Ele determinou que, como a vítima havia consumido álcool, sua morte foi um acidente trágico e sem maiores consequências. O caso foi encerrado em tempo recorde. Apenas 2 dias após sua esposa ter sido retirada do oceano, Robert Wagner protagonizou a maior e mais comovente atuação de toda a sua carreira. Ele concedeu uma entrevista exclusiva e meticulosamente controlada à revista People. Apareceu vestido com um elegante terno preto, os olhos vermelhos e expressivos, segurando dramaticamente uma fotografia prateada e moldurada de sua esposa falecida. Narrou uma dor inimaginável, colocando-se no papel do viúvo devastado e indefeso. A indústria de Hollywood, desesperada para proteger seu ecossistema bilionário, mobilizou-se agressivamente em seu apoio. O programa Entertainment Tonight transmitiu suas lágrimas para milhões de lares americanos solidários. Mas trancado dentro do escritório do legista do condado de Los Angeles, o relatório da autópsia elaborado pelos doutores Thomas Noguchi e Michael Franco contava uma história violentamente diferente. Eles documentaram múltiplas e altamente suspeitas contusões recentes no corpo de Natalie. Ela tinha hematomas escuros nos pulsos, hematomas graves, nos joelhos e escoriações nos antebraços. Os legistas determinaram explicitamente que essas lesões físicas não causaram sua morte, mas inegavelmente ocorreram antes mesmo de ela entrar em contato com a água gelada. Uma mulher não machuca os pulsos ao escorregar em um barco. Ela machuca os pulsos quando alguém a agarra com força. Mas o Departamento de Polícia de Los Angeles ignorou a ciência e a máquina de Hollywood enterrou a verdade. Contudo, você pode subornar uma empresa de relações públicas, mas não pode subornar seu próprio subconsciente. Quando a década de 1990 chegou, a fachada glamourosa de Robert Wagner começou a apodrecer agressivamente por dentro. Ele se refugiou em sua enorme mansão em Beverly Hills, cercado por fotografias antigas de uma mulher que ele havia deixado morrer.
Os funcionários da casa começaram a relatar um comportamento profundamente perturbador e errático. Todas as noites, precisamente às 3 horas da manhã, Wagner acordava violentamente. Ele caminhava de um lado para o outro pelos intermináveis corredores de madeira da propriedade, acendendo todas as luzes para afastar as sombras. Os funcionários o ouviam parado perto das pesadas janelas de vidro, com vista para a piscina no quintal, chorando e sussurrando na escuridão, dizendo ao ar vazio que ainda podia ouvi-la chamando seu nome. O Dr. Leonard Klein, um psicólogo altamente respeitado de Los Angeles, diagnosticou oficialmente Wagner com transtorno de estresse pós-traumático, TEP, T grave e prolongado, alimentado por uma culpa catastrófica e não curada. Em um diário psicológico manuscrito que mais tarde vazou para a imprensa, Wagner escreveu uma confissão horrível e visceral. Ele relatou que Natalie o visitara novamente no escuro. Descreveu-a parada aos pés de sua cama, com a camisola pingando água do mar gelada, segurando uma faca de cozinha enferrujada. Escreveu que mesmo quando acordava abruptamente, o cheiro pesado e sufocante de sal marinho permanecia preso em seu quarto. Sua confidente de longa data, a atriz Jill St. John, confirmou a tortura psicológica em uma entrevista de 1994. Ela relatou noites em que Wagner gritava tão alto que acordava toda a propriedade, jogando violentamente os cobertores para o lado e gritando para o quarto vazio não se aproximar dele. Ele era um homem que havia mentido com sucesso para o mundo inteiro, apenas para perceber que a mente humana é a prisão definitiva e inescapável. Ele admitiu que costumava ver o oceano como um símbolo de liberdade absoluta, mas que este havia se transformado em um cemitério líquido e congelante que sepultou o resto de sua vida. O fantasma finalmente rompeu as tábuas do assoalho em setembro de 2008, numa tentativa desesperada e equivocada de controlar a narrativa pela última vez. Wagner publicou um livro de memórias muito aguardado intitulado Pieces of My Heart, Pedaços do Meu Coração. Escrito por um jornalista veterano, o livro foi agressivamente comercializado como a confissão definitiva e comovente de uma lenda de Hollywood. Wagner escreveu centenas de páginas sobre sua carreira brilhante, convivendo com Dean Martin e Cary Grant. Mas quando a cronologia chegou à noite de 29 de novembro de 1981, sua pena supostamente honesta tornou-se incrivelmente vaga e evasiva. Ele escreveu que beberam, discutiram e então o destino escolheu o resto. Admitiu ter sentido ciúmes egoístas, mas convenientemente omitiu a garrafa quebrada, o bloqueio físico do capitão e as agonizantes horas que esperou antes de ligar para a guarda costeira. Apenas uma semana após o lançamento do livro, Lana Wood, irmã, extremamente protetora de Natalie, apareceu no programa Larry King Live da CNN e destruiu completamente a estratégia de relações públicas cuidadosamente elaborada por Wagner. Olhando diretamente para a câmera, ela afirmou que Wagner era um covarde disfarçado de vítima. Ela apontou para um detalhe específico e condenatório no capítulo 13 da autobiografia, onde Wagner mencionou casualmente ter ouvido um som estranho no convés, seguido por silêncio total. Lana explicou explicitamente a frase para o público global. O som estranho era o forte impacto de uma mãe de 43 anos mergulhando no Oceano Pacífico gelado, e o silêncio que se seguiu foi o exato momento em que Robert Wagner tomou a decisão calculada e horrível de não fazer absolutamente nada. A reação foi instantânea e fatal. A editora Random House cancelou abruptamente sua enorme turnê promocional de 12 cidades alegando exaustão. Os rascunhos vazados e inéditos de suas memórias revelaram um homem completamente destruído por sua própria mitologia.
Em uma passagem deletada, Wagner confessou que pensava que escrever o livro finalmente exorcizaria seus demônios, mas em vez disso destruiu sua última camada de proteção psicológica. Ele admitiu ter aberto uma porta enferrujada que deveria ter permanecido trancada para sempre. Ele escreveu sobre a constatação mais aterradora que um ser humano pode ter. Não conseguia mais distinguir a verdade real da mentira meticulosamente ensaiada na qual se forçara a acreditar por 40 anos. Ele vivera dentro de um roteiro ficcional por tanto tempo que se esquecera completamente de como ser um ser humano de verdade. Este livro de memórias devastadoramente ambíguo, combinado com uma onda repentina e avassaladora de novos depoimentos de testemunhas, forçou a mão das autoridades. Em novembro de 2011, exatamente 30 anos após o Splendor retornar vazio ao cais, o Departamento de Polícia de Los Angeles chocou o mundo ao reabrir oficialmente a investigação da morte de Natalie Wood. Eles citaram explicitamente as contradições no próprio livro de Wagner como o catalisador. Instantaneamente, a armadura se estilhaçou. Robert Wagner foi completamente despojado de seu status de viúvo enlutado e intocável. Ele foi oficialmente nomeado pessoa de interesse em uma investigação de homicídio. A realeza de Hollywood foi reduzida a um suspeito altamente suspeito em um assassinato arquivado. Nos momentos finais e efêmeros de sua vida documentada, sentado naquela sala escura com a câmera ligada, Wagner finalmente abandonou o pesado e exaustivo escudo de seu ego. Olhou para o repórter, seus olhos azuis turvos por décadas de profunda tristeza não tratada com medicamentos, e afirmou que o mundo não o havia interpretado mal. Ele simplesmente nunca havia contado toda a verdade. Admitiu que mentiu para a polícia para preservar sua reputação altamente lucrativa e cuidadosamente construída. Acreditava que poderia fugir da verdade sem perceber que a verdade é um predador que nunca para de caçar.